Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou extremamente feliz de estar aqui, na mesma proporção nervosa, porque começar um evento como esse, desse tamanho, é uma grande responsabilidade, né? Só que eu estou me sentindo muito honrada pelo convite e gostaria muito de dizer para vocês que quem sobe nesse palco tem uma grande responsabilidade, que é poder trazer uma ideia inovadora, um pensamento de transformação, né, e uma reflexão que possa causar um verdadeiro impacto em quem assiste. Então, eu espero cumprir com essa missão aqui com vocês. Meu nome é Thaís Itaqui, é um nome tupi-guarani, que veio do meu bisavô, que morou na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Eu sou jornalista, comunicadora, ativista em saúde emocional e em sustentabilidade humana. E mais para frente vocês vão entender por que eu escolhi esse caminho do ativismo. Eu separei aqui uma história para contar para vocês que tem a ver com a minha vida, porque é claro que o TEDx ele traz essa oportunidade da gente contar da nossa própria trajetória e ela unir, né, a essa trajetória também da profissional. Essa foto aí que vocês estão vendo sou eu criança. Era muito divertida, era uma criança que gostava de contar piada. Eu tive uma primeira fase da vida muito linda. Meus pais me deram amor, educação de qualidade, saúde. E eu tive muito contato com a natureza. Isso foi muito importante para a minha formação. A adolescência não fugiu do padrão tradicional. Continuei sarrista. Tive minhas reviravoltas, descobertas, revoltas, muito hormônio. Descobri a vida. Foi muito divertido. Aos 18 anos, eu já trabalhava com carteira assinada. Comecei a trabalhar cedo. E eu queria ter minhas coisas, né, ter minha liberdade, independência. E eu queria escolher uma profissão. Só que eu pensei assim, eu gosto tanto de pessoas, de conversar, né, e também amo direitos humanos. Que profissão poderia ser essa, né? Jornalista. Então, eu consegui uma bolsa numa faculdade lá em São Paulo e pude estudar. Com a bolsa, eu tinha que tirar nota alta. Eu me considero uma das melhores alunas da minha sala, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Assim foram 4 anos da minha vida. E aí eu fui prestar um concurso numa grande empresa que muitos estudantes de jornalismo, quase todos, têm o sonho de trabalhar. Eram 9.000 candidatos para apenas 11 vagas. Fui lá e prestei o concurso. O que aconteceu? Passei. E essa pessoa que vocês estão vendo na foto é um dos maiores jornalistas brasileiros. Eu considero ele também do mundo, porque o Caco Barcelos ele tem um coração generoso, jornalismo corre nas veias dele. E eu pude ter a sorte e a honra de trabalhar com o Caco no Profissão Repórter por 7 anos, contando histórias de pessoas por todo o Brasil e pelo mundo. Viajei para a África do Sul, na Copa do Mundo, fui contar histórias de crianças adotadas na Itália e rodei o Brasil. Também trabalhei na Globo News durante 8 anos da minha vida, então foram quase 18 anos na TV Globo. Eu construí uma linda carreira lá e ano passado eu comecei uma transição de carreira. Como eu tenho dentro de mim muito forte um olhar para comportamento humano, desenvolvimento humano, eu passei a querer ser ativista, eu passei a querer estar nesse lugar mais tempo. Então, eu me tornei ativista em saúde emocional e em sustentabilidade humana. Eu trabalho hoje com projetos que têm a ver com comportamento humano, em empresas, em projetos audiovisuais, e estou nessa estrada. E é isso, gente. Só que não, né? Uma história ela não pode ser tão linear assim. Um roteiro de vida não pode ser tão retinho desse jeito. A gente sabe que um roteiro começa com uma apresentação de uma história, depois ele traz o desenvolvimento, né? Alcança um clímax, chega numa complicação
vai para um clímax, cai um pouquinho, vai para outro clímax e tem um desfecho. Então, é óbvio que a minha história não foi tão linear assim. Eu tive momentos muito difíceis na minha vida e chegou essa primeira infância, essa fase da infância, adolescência e a fase adulta agora, olharam para mim e falaram assim, Thaís, você acha que sua história vai ser tranquilinha assim? Bora colocar uns desafios aí, umas pedras no caminho para você tirar uns obstáculos. E aí eu quero contar um pouco da história da minha família. Até 2008, éramos em 4. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Uma crise de pâncreas levou meu pai aos 69 anos. Ele era a nossa base firme. Ele era um grande amigo meu também, além de pai. Foi muito difícil. O meu irmão, com 17 anos, ele surtou. Ele teve um surto psicótico e foi diagnosticado com esquizofrenia. A minha mãe hoje tem quase 70 anos. É uma pessoa que tem uma alegria enorme em viver. Mas depois da morte do meu pai, ela entrou em depressão. E cuidar de um filho com um problema mental grave não é fácil. E eu acho que eu me tornei jornalista também porque eu queria entender mais o comportamento humano, eu queria mais ouvir as pessoas, né? E eu precisava contar as histórias. E todas as histórias que eu contei, muitas histórias que eu contei, elas também eram as minhas próprias histórias. Isso me ajudou demais. Eu não me lembro bem a idade. Eu tinha mais ou menos 9, 10 anos. Estava na minha casa. E aí chegou um primo distante do meu pai, era tipo um primo de 3º grau, para visitar a gente. Eu não conhecia ele, ele era de outro estado. Foi lá, almoçou com a gente teve aquele almoço em família, tudo certo. Só que eu estava na sala 1 hora sozinha. Eu lembro que eu estava até com uma roupa de balé. Esse homem chegou, me pegou e me colocou no colo dele. E naquele momento, ele começou a tocar meu corpo. Fui passando a mão no meu corpo. Eu paralisei. Eu não entendi o que estava acontecendo. A única coisa que me vinha à cabeça era um constrangimento, era algo errado que estava acontecendo e eu precisava sair daquela situação. Eu consegui sair do colo dele e sair correndo. Não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para o meu pai, e fiquei com aquela história. Passou alguns dias, eu encontrei uma amiga minha que morava na rua da minha casa e eu consegui contar aquela história para ela. Ela me ouviu, me acolheu e eu entendi o que tinha acontecido. Com 13 anos, mais ou menos, eu gostava de uma banda chamada The Cranberries. Não sei se vocês já ouviram falar, uma banda irlandesa. E a Dolores fez uma música sobre um pedófilo. E aí, quando eu prestei atenção naquela letra, eu traduzi, eu falei, olha, foi isso que aconteceu comigo. E eu fui elaborando essa história. Sozinha, também na adolescência, e com a ajuda dessa amiga. Eu entendi que quando a gente tem um espaço para falar o que a gente sente, que quando a gente tem um espaço para expressar nossas emoções, e esse espaço é generoso, é largo, é aberto, é carinhoso, a gente consegue tirar de dentro da gente o que a gente precisa. E eu acredito que essa história, ela também serviu para eu entender a minha profissão como jornalista. Eu precisava estar num lugar onde eu podia dar esse ouvido largo para as pessoas. Então, ao longo de quase 20 anos de carreira no jornalismo, eu sempre ia nas histórias mais vulneráveis. Aí eu estou no Maranhão, contando a história de pessoas que foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Aqui eu estou fazendo a história de uma líder comunitária que mora numa periferia. Aqui eu estou dentro de um presídio feminino contando a história de mulheres encarceradas e o que elas sentem, e o que elas passam, e como é a família delas. Aqui também com meu marido, Luiz, que é jornalista também, nesse mesmo lugar no Maranhão. Eu sempre acreditei que esse lugar de escuta, generosa, profunda, era muito rico. E as pessoas normalmente começavam a me dar entrevista, assim. No final da entrevista, elas falavam, foi tão bom conversar com você. E eu acho que é porque eu realmente queria ouvi-las. Para além de qualquer outra coisa, para além de ganhar um prêmio, para além daquela reportagem ir para a televisão. Eu estava ali
me relacionando. Eu estava ali trocando. Não era só aquela mulher ou aquela pessoa, aquele homem, aquela criança que me contava a história. Eu também contava a minha própria história para essas pessoas. E aí, tem duas historinhas rápidas que eu quero contar aqui para vocês sobre reportagens que eu fiz. E esse lugar que eu me colocava. Uma, eu estava no aeroporto de Guarulhos, chovia muito em São Paulo. Imagina, o principal aeroporto internacional do país, interditaram a pista. Avião não decolava, avião não pousava. Começou a se formar uma fila gigantesca, o caos estava instaurado ali. E as pessoas começaram a ficar muito furiosas. E, de repente, chega eu no meio do caos com o microfone da Globo. Imagina, né? Quando a gente chega num lugar assim, todo mundo já vem para cima da gente, querendo reclamar e falar e conseguir resolver seu problema. Então, eu já sabia que eu ia encontrar essa situação. Cheguei lá, microfone, veio uma mulher. Eu não acredito, que absurdo, ninguém me responde nada, não consigo informação. Meu pai é idoso, está passando mal, eu não sou de São Paulo, eu não sei onde eu vou dormir, eu não sei o que eu vou comer. Olha essa situação aqui. E aí eu estava assim com o microfone na boca dela. Ela falava. E é um absurdo, porque ninguém te dá atenção. Porque... Aí ela começou a falar um pouquinho mais devagar. Porque eu acho que é importante a gente ser ouvido. Porque a gente precisa resolver nossa situação. No final, essa mulher... E eu assim, só fazendo assim com a cabeça, assim, você está certa. Ela chegou e falou assim, você foi a primeira pessoa que me ouviu. Muito obrigada. Eu só precisava disso. E aquele lugar, para mim, era uma matéria simples, né, de um caos no aeroporto. Mas eu falei, olha a importância da gente ouvir as pessoas. Não só como jornalista, como qualquer pessoa. Uma outra história, num extremo, era de violência. Eu fui convidada para fazer um documentário sobre violência contra a mulher. Entrevistei mãe e filha. A filha tinha sido estuprada na frente da mãe, na rua. Era uma história que era uma pancada no peito. Elas toparam falar, elas acreditavam que era importante aquele lugar, porque elas queriam alertar outras mulheres a se defenderem. E a mãe chegou para mim e falou assim, esse homem acabou com a vida da minha filha. Ela só tem 20 anos. Olha o que ele fez com ela. Nessa hora a menina olhou para a mãe assim, mãe, você está louca? Como assim ele acabou com a minha vida? Eu só tenho 20 anos. Só foi um dia da minha vida. Eu tenho uma vida inteira pela frente, eu tenho uma vida linda pela frente. Quando aquela menina falou aquilo, foi assim, eu senti uma coisa, era uma história tão difícil, mas eu senti uma coisa tão bonita, porque aquele espaço de escuta proporcionou uma elaboração de uma história que a mãe trouxe e que a filha trouxe. E como é que a filha escolheu enxergar para a história dela? Foi um dia ruim. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Então, quando a gente fala, a gente consegue elaborar melhor a nossa história. A fala é muito importante, mas é a fala que vem de dentro, que traz as nossas angústias, né? Então, aquela menina me ensinou em apenas uma tarde, em uma conversa, uma lição de anos de vida. Vou fazer um flashback. Volta para minha família. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Aí sou eu e meu irmão pequenininho. O meu irmão também teve uma vida muito saudável, assim como a minha. Ele era brincalhão, gostava de jogar bola, jogava videogame, a gente brigava pra caramba, coisa de irmão. Só que chegou uma fase na vida do meu irmão que ele começou a ficar quietinho. E ele se tornou introvertido. A minha mãe levou ele no psicólogo, e ele fez psicólogo, fez aquela terapia durante a infância inteira. Eu lembro de ir com eles e ficar naquela recepção, lendo um livro, brincando. Quando meu irmão completou 17 anos, ele começou a falar. Ele começou a brigar com a minha mãe, coisa que ele não fazia. Ele começou a se expressar. Eu falei, gente, o Tiago acordou, ele está tirando as coisas de dentro dele, que legal. Mas ele falava. De repente veio uma amiga da minha mãe, muito próxima da família.
e contou para a gente assim: o Tiago veio me contar uma história. Ele disse que foi abusado por um primo distante do seu pai. Aquela história, para mim, me pegou de um jeito muito, muito forte. Porque era o mesmo homem que tinha tocado o meu corpo, que também abusou dele. Só que ele não contou essa história durante a infância inteira. Ele não contou essa história durante a adolescência inteira. E quando ele contou, ele veio como uma panela de pressão e explodiu, e ele surtou. Logo depois foi diagnosticado com esquizofrenia. O meu irmão está assim hoje. Ele é um doce, gente. Ele é uma pessoa que ama os animais, ama criança, super educado. E ele vive com uma doença que é muito difícil para ele conviver. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu trouxe essas histórias da minha vida, do meu trabalho e de todo esse lugar? Porque a gente precisa falar da gente. A gente precisa tirar de dentro da gente o que faz mais sentido estar do lado de fora. Muitas vezes a gente tem histórias que viram pensamentos repetitivos e que a gente rumina e vão criando nódulos dentro do nosso corpo e a gente não consegue fluir com a vida. Então a gente precisa entender uma coisa. Se fala muito em sustentabilidade ambiental e é muito importante. Mas eu estou trazendo aqui um conceito que é o da sustentabilidade de outra natureza, da natureza humana. Porque esse mundo que a gente está vivendo, de colapso emocional, a gente não enxerga, mas sente. E esse mundo está bem aqui, do nosso lado de dentro. Então, o lugar da fala, ele é extremamente importante. O lugar da escuta é extremamente importante. E quando essas duas coisas se encontram, eu acredito que a humanidade acontece. Então, a partir de agora, e de alguns meses atrás, na verdade, eu me tornei ativista em sustentabilidade humana e saúde emocional. E eu espero que essa história possa ter alcançado vocês para mostrar que a gente precisa falar da gente. Muito obrigada.